19 anos e a vida da minha família mudou totalmente por causa do meu pai. E como se não bastasse, eu tive até que testemunhar contra ele no tribunal. Mas para ser sincera, não me arrependo. Meu pai sempre foi um grande homem. Ele tratava minha mãe como uma rainha e passava muito tempo comigo e com meu irmão, o Jeffrey. Ele sempre se orgulhou do seu trabalho. Então, quando foi demitido, foi como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. Ele começou a beber muito e era doloroso vê-lo naquela situação. Mas as coisas pioraram quando começou a aplicar todo o nosso dinheiro em jogos, com esperança de ganhar uma bolada. Todos nós tentamos ajudá-lo, principalmente minha mãe. Ele nunca quis que ela trabalhasse, pois queria que a esposa aproveitasse a vida, mas ela não teve outra escolha a não ser arranjar um emprego. Meu pai fazia promessas pra gente todos os dias, mas claro, nunca conseguia cumpri-las e voltava a se afundar nas bebidas e na jogatina. Por causa disso, quase perdemos tudo e precisávamos urgentemente de dinheiro. Então meu pai fez uma coisa horrível. Encontrou alguns colegas dos tempos de escola que mexiam com os negócios obscuros, sabe? Não sei exatamente do que se tratava, mas nem é preciso dizer que era ilegal. Assim que o dinheiro começou a entrar, meu pai voltou a ser o cara confiante de sempre. Mas claro, a mamãe não estava nem um pouco feliz com aquilo. Ela até tentou conversar, mas meu pai não dava ouvidos, pois pensava que aquela era uma ótima solução para os nossos problemas. Nós tolerávamos aquela situação, e claro, não sabíamos muito no começo. Mas tudo começou quando meu pai tentou meter o Jeffrey naquela sujeirada toda. Sabe, meu irmão sempre admirou meu pai, que ensinou tudo o que sabia para o Jeffrey e sempre foi um ótimo amigo para ele. Então, claro, quando este pediu ajuda, meu irmão topou na hora. Ele não tinha ideia de que o nosso pai estava fazendo alguma coisa errada. Meu pai e meu irmão quase sempre chegavam super tarde em casa. E o pior é que estavam gostando do que estavam fazendo, seja lá o que fosse. Todas aquelas noites eu ouvia minha mãe chorar baixinho, e ela mal conseguia olhar para os dois quando chegavam em casa. Ela tentava agir como se tudo estivesse normal, mas estava com aquela expressão preocupada e indignada o tempo todo. Eu implorava para o meu pai parar, pois àquela altura ele já nem tentava procurar um emprego normal, mas sempre me dizia que tudo ficaria bem e que eu não precisava me preocupar. Eu estava preocupada com a minha mãe e com o Jeffrey também, pois ele tinha só 15 anos e nenhuma noção do que estava fazendo. Aquilo poderia acabar com a vida dele. Eu amava meu pai, mas agora ele estava diferente, era quase um desconhecido para mim. Então tomei uma medida drástica. Fui à polícia e contei tudo o que sabia, os nomes dos amigos do meu pai e o que eles estavam fazendo. Eu não disse que o Jeffrey também estava envolvido, pois quis protegê-lo. Eu não queria fazer aquilo, ainda amava meu pai, mas o medo do que poderia acontecer falou mais alto. Depois de um longo julgamento, que eu nem precisei ter grande participação, já que a polícia estava investigando eles havia muito tempo, meu pai foi preso. Ele ficou pouco tempo lá, menos de um ano, mas aquilo abalou nossa família. Os ânimos da minha mãe não melhoraram nem um pouco. Na verdade, ela ficou pior e pensava em largar meu pai de vez. E passava grande parte do tempo trabalhando para que nossa família tivesse dinheiro suficiente para sobreviver. E até eu arranjei um emprego de meio período. Mas o Jeffrey ficou desolado. Ele me odiava por ter traído meu pai e nem me considerava mais como irmã. Ele acreditava que o que meu pai fazia era certo. Então, continuou a fazer o que já fazia antes com nosso pai. Ou seja, tudo o que eu havia feito para salvar nossa família foi totalmente inútil. Tentei conversar, mas ele não dava espaço. Me ignorava, ou então me olhava como se eu fosse o pior ser humano do mundo. Só havia uma pessoa que poderia ajudar meu irmão, meu pai. Então eu tinha que criar coragem e fazer uma visita a ele. Eu ainda não tinha feito isso, sei lá o motivo. Acho que era porque o odiava, ou porque tinha medo de que ele me odiasse. Principalmente porque ninguém mais o visitava. Minha mãe não poderia se forçar a olhar para a cara dele, e o Jeffrey era menor de idade, embora eles se falassem por telefone de vez em quando. Aí, agendei uma visita, e depois de alguns dias, lá estava eu. Meu coração estava acelerado, e eu suava feito tampa de chaleira. E aí, vi meu pai. Ele estava olhando para mim com um sorriso, mas ao mesmo tempo, seus olhos estavam marejados de lágrimas. No começo, ficamos sentados lá, calados, sem coragem de puxar papo. Por fim, meu pai começou a falar e pediu perdão por tudo o que havia feito. Eu não consegui dizer tudo o que queria, pois foi incrivelmente difícil falar qualquer coisa.
Então, resumindo, expliquei o que estava acontecendo e perguntei se ele poderia colocar um pouco de juízo na cabeça do Jeffrey. Quase implorei a ele para fazer isso. Meu pai concordou, mas aí o Jeffrey teria que visitá-lo, pois não dava para falar sobre aquilo por telefone. O Jeffrey não toparia ir lá comigo de jeito nenhum, nem mesmo para ver o nosso pai. Então tive que pedir para a mamãe fazer esse sacrifício. Ela ficou pálida e disse não imediatamente. Expliquei que aquela era a única forma de fazer o Jeffrey abandonar aquela vida errada, e ela finalmente topou, mas não quis conversar com meu pai. Mais tarde, fiquei sabendo que meu pai ficou ainda mais emocionado do que quando fui visitá-lo. E claro, foi muito duro ver minha mãe o tratando com tanta frieza. Ele conversou bastante com o Jeffrey, e pouco depois, meu irmão cortou todo o contato com aquelas coisas ilegais. Depois daquilo, nossa vida ficou mais estável. Eu e minha mãe trabalhávamos, e o Jeffrey se concentrava nos estudos. Infelizmente, ele ainda se recusava a falar comigo, às vezes até com a mamãe. E passava muito tempo fora de casa, saindo com os amigos, pois não queria ficar em casa com a gente. Minha mãe começou a se abrir mais comigo e descobri que ela estava quase 100% certa de que queria se divorciar assim que meu pai saísse da cadeia. Ela estava cansada, exausta, mas de certa forma mais forte, e se esforçou para melhorar sua relação com o Jeffrey, e às vezes até o levava para visitar o nosso pai. Já eu não o visitei mais, pois era muito difícil para mim. Meu emocional estava muito abalado na época. Eu havia perdido o interesse nos meus amigos e na minha vida de modo geral, e nem conseguia mais planejar meu futuro e minha educação. Após 6 meses, meu pai foi solto. O Jeffrey ficou nas nuvens de tanta felicidade. Mas bem, fiquei feliz também. Mas pouco depois, ele e minha mãe anunciaram que iriam se separar. Eles ainda estavam casados, mas assim que meu pai arranjou um emprego, saiu de casa e começou a viver sozinho. Ele não ganhava muito, e o apartamento em que morava estava em péssimas condições, mas tentava nos dar o máximo que podia. Depois de um tempo, o Jeffrey foi morar com ele. Foi aí que nossa família se dividiu de vez. Eu e minha mãe, o Jeffrey e o nosso pai, e não nos comunicávamos muito. Eu e minha mãe estávamos nos dando bem e até alugamos alguns quartos da nossa casa no Airbnb. Estávamos sempre exaustas, mas pelo menos nos falávamos. Ela sentia muita saudade do Jeffrey e não dizia com todas as letras, mas eu via que ela sentia falta do meu pai também. E eu estava sempre exausta por causa do trabalho. E também sentia falta deles. Então, um dia, quando o Jeffrey entrou em contato comigo, fiquei feliz. Mas esse contato não durou muito. Ele tinha um motivo para estar ligando. Parece que nosso pai estava trabalhando duro durante o dia, mas toda noite afogava as mágoas na bebida. Ele tentava parecer forte na frente do meu irmão, mas era óbvio que estava deprimido por ter destruído nossa família. O Jeffrey teve até que carregá-lo dos bares para casa em alguns fins de semana. Meu pai ia para lá sozinho, pois depois do acontecido, todos os amigos o haviam abandonado. Meu pai se culpava por ter destruído nossa família, por mais que o Jeffrey tentasse convencê-lo de que fora ele que havia nos mantido juntos esse tempo todo. Mas não adiantou. Isso fez o meu irmão se dar conta de que o nosso pai mais queria era que eu e ele fôssemos amigos de novo, ou que pelo menos mantivéssemos contato. Então, fizemos as pazes e nos abraçamos, embora nunca tivéssemos feito aquilo antes. Acho que a história de que os tempos difíceis fortalecem os laços familiares realmente é verdade. Depois de um bom tempo, criei coragem para visitar meu pai. O AP era horrível, mas ele ficou feliz em me ver, e o mais importante, em ver que eu e o Jeffrey estávamos nos falando de novo. Tentamos passar o máximo de tempo com ele para impedi-lo de beber, e valeu a pena. Meu pai ficou muito mais confiante e otimista, do jeito que era antes, e prometeu que assim que pudesse, me ajudaria a pagar meus estudos. No começo, eu quis recusar a oferta, mas eu sabia que ele precisava fazer aquilo para se sentir importante. E claro, eu também precisava daquilo. O Jeffrey começou a passar mais tempo com a mamãe e até ajudava com algumas tarefas domésticas. Estava na cara de que tinha o dedo